Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente, sou da TM 26 da Medicina e vou aplicar para vocês a aula de farmacologia da neurotransmissão, certo? O roteiro breve da aula eu vou trabalhar a fisiologia, transtornos de humor principais, as teorias da depressão e os tipos antidepressivos, tá? A minha bibliografia utilizada foi Psicofarmacologia do Salvo, que tem na biblioteca nessa terceira edição. Com relação à fisiologia, eu trago esse exemplo didático para vocês, ou pelo menos tentei ser o mais didático possível. As monoaminas, principalmente a dopamina, noradrenalina e a serotonina, vão ser responsáveis pela modulação de humor, tá? Aqui a atuação de cada uma delas, especificamente, a dopamina sendo responsável pela atenção, motivação, prazer, recompensa e sexualidade, vai estar envolvida principalmente pessoas com uso de drogas, por exemplo, tá? Então vai ter diretamente essa relação com a questão do prazer, da recompensa, já a noradrenalina sendo responsável pelo alerta, energia, e a serotonina, obsessão e compulsão. Aqui eu trago ainda que elas vão ser responsáveis pela modulação de humor, principalmente, relação dos ciclos sono e vigília, motivação, recompensa e percepção de dor. Aqui a gente já consegue entender porque pessoas com depressão, por exemplo, vão ter baixa na motivação de recompensa, vão ter alteração na percepção de dor e alteração no sono, justamente pela redução dessas monoaminas, tá? Vai ser uma das teorias que vai tentar explicar a depressão. Aqui ainda com relação à fisiologia, eu trago um neurônio serotoninérgico, certo? Depois de toda a formação da serotonina, ela vai ser encapsulada pela vesícula, e após a liberação do potencial de ação, ela vai ser liberada na fenda sináptica. Esse, então, vai ser o axônio de um neurônio pré-sináptico. Aqui a gente consegue visualizar o SERT, que é o transportador da serotonina, o MAO, que é a enzima monoxidase, e o autorreceptor de serotonina. Tá? Existe uma série de autorreceptores, tanto de serotonina quanto de noradrenalina, mas aqui está representado o autorreceptor de serotonina 1B. Tá? Esses autorreceptores eles vão ser importantes justamente por fazer a modulação da liberação de neurotransmissores, ou seja, o neurotransmissor, após ser formado e liberado, ele vai ter a modulação nesses autorreceptores que vão basicamente atuar de forma a liberar mais neurotransmissores, dependendo da concentração, e em altas concentrações na fenda sináptica vão reduzir a liberação, ok? Os transportadores de serotonina, então, eles vão fazer essa eles vão recapturar os neurotransmissores da fenda sináptica. Que eu trago alguns alvos dos fármacos, por exemplo, o CERT, ele vai ter principalmente os tricíclicos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. Aqui, um neurônio noradrenérgico vai ser basicamente o mesmo funcionamento do serotoninérgico, a diferença é que o receptor, o transportador, na verdade, vai ser o NAT, e os receptores aqui identificados vão ser o receptor alfa-2 adrenérgico, tá? Basicamente realizando essa modulação da liberação. Bom, o NAT ele vai ter como fármacos principais os tricíclicos e os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina, que a gente vai ver mais para frente. E com relação ao transtorno de humor, trago esses dois exemplos principais, assim, ele pode ser unipolar ou bipolar. No caso do unipolar, nosso principal exemplo é a depressão maior, vulgarmente conhecido como depressão, e o bipolar, transtorno de humor bipolar, que vai ser classificado pela oscilação de maníaco e depressivo, tá? Nesse gráfico a gente tem uma representação bem didática do livro, que tenta explicar que quando nós temos uma elevação nessas monoaminas, a gente entra no estado maníaco. A linha basal é a linha do meio, no qual seria o humor considerado normal. Acima disso, muito acima, seria o maníaco, a linha intermediária o hipomaníaco, abaixo a distimia e muito abaixo a depressão. O paciente ainda pode ser classificado com episódios mistos, no qual ele recebe diagnóstico tanto de maníaco quanto depressivo. Tá? Ele entra no critério diagnóstico dos dois nesse caso. Aqui uma representação do livro ainda, só para vocês terem essa visualização de onde vão atuar especificamente
esses neurotransmissores e a consequência da diminuição da noradrenalina e dopamina, por exemplo, atuando na redução do afeto positivo e a diminuição da noradrenalina e serotonina atuando no aumento do afeto negativo. O humor normal seria o equilíbrio entre essas concentrações. Tá? Aqui tentando esmiuçar um pouco mais, com relação à depressão maior, é aquilo como eu já tinha falado, o paciente vai ficar de forma unipolar. Tá? Nós temos a linha basal, o paciente vai ficar sempre com o gráfico em queda, tendo essas oscilações até o nível basal e queda, nível basal e queda. Bipolar seria essa oscilação para maníaco, bipolar tipo 1, geralmente começando em estado maníaco, pode apresentar o quadro misto e o quadro depressivo. O bipolar tipo 2, ele geralmente vai começar com um quadro depressivo e pode atingir mania e ter essa oscilação de maníaco e depressivo. É importante esse entendimento porque muitos pacientes com bipolaridade tipo 2, por exemplo, eles vão começar com um quadro depressivo, vão receber um tratamento para depressão, um antidepressivo, e esse tratamento muitas vezes pode desencadear uma fase maníaca, tá? Elevando os níveis de serotonina, noradrenalina e gerando por consequência, esse estado maníaco. Os critérios diagnósticos para depressão, pelo menos um dos dois critérios superiores ali, seria humor deprimido, apatia, e pelo menos 4 dos de baixo, para classificar o paciente com depressão, diagnosticar o paciente com depressão maior. Bipolar tipo 1 e tipo 2 é que eu trago a fase maníaca, os bipolares podem ter, geralmente vão estar associados à fase de depressão também. Esse aqui eu trago a fase maníaca, para vocês entenderem. Vai ser o humor elevado, expansivo, humor irritável, pelo menos um desses dois, com 3 ou 4 dos critérios abaixo. As teorias da depressão. A primeira teoria vai ser a das monoaminas, uma das principais, mais utilizadas pelos fármacos atualmente. Vai dizer basicamente que a concentração das monoaminas vai ter influência direta na modulação do humor. Ou seja, a falta dessas monoaminas em determinadas regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, por exemplo, vão determinar essa oscilação de humor e essa queda do nível de humor para um quadro depressivo. Eu trago aqui essa informação que o aumento da concentração de aminas também pode levar o paciente para um quadro de mania, o aumento dessas monoaminas, porque, como eu já falei antes, pacientes com bipolaridade, se tu administrar um fármaco antidepressivo, pode dar esse efeito rebote e elevar o paciente para um estado de mania. Além disso, é importante entender que o efeito dos fármacos antidepressivos que vão atuar na concentração das monoaminas, eles não vão ser imediato, ou seja, vai levar de 3 a 4 semanas para o paciente notar os efeitos no humor. E isso é basicamente uma das principais limitações da primeira teoria das monoaminas, porque não vai explicar basicamente o funcionamento. Digamos assim, nós temos uma baixa concentração de monoaminas, isso gera depressão, certo? Se a gente aumentar a concentração das monoaminas, serotonina, noradrenalina, dopamina, era para o paciente automaticamente ter um efeito benéfico, ter o resultado que a gente queria imediato. Mas não é isso que acontece. E aí entra a segunda hipótese, que é a hipótese dos receptores monoaminérgicos, que vai dizer, basicamente, que os receptores, os autorreceptores e os receptores pós-sinápticos, eles vão aumentar de forma compensatória a baixa concentração de monoaminas. Ou seja, se a gente tem os neurotransmissores e os receptores. Se eu tenho uma baixa na concentração dos neurotransmissores, ou seja, as monoaminas, automaticamente eu vou ter que ter uma elevação compensatória dos receptores pós-sinápticos para tentar compensar essa falta de neurotransmissor. E com isso eu acabo tendo uma elevação na concentração dos autorreceptores, que vão ajudar a modular a liberação de neurotransmissores. Ao fazer isso, quando eu aplico o antidepressivo em paciente, eu vou ter imediatamente um aumento na concentração de neurotransmissores, só que esses neurotransmissores vão atuar nos autorreceptores. Essa imagem aqui ajuda a entender melhor.
que inicialmente nós temos uma concentração baixa de neurotransmissores, temos os receptores pós-sinápticos e os autorreceptores em 3 aqui, certo? No momento que a gente aplica o fármaco, a gente vai ter um aumento da concentração de neurotransmissores. Por quê? Porque nós bloqueamos os transportadores de SERT, de NAT, aumentando a concentração na fenda sináptica, só que ao mesmo tempo essas monaminas vão estimular os autorreceptores que vão interromper, atuando na interrupção da liberação das vesículas com os neurotransmissores. Isso acaba deixando elas por elas, porque a gente aumentou, mas ao mesmo tempo inibiu. Isso ao longo do tempo vai reduzindo, ou seja, esses autorreceptores vão tendo uma dessensibilização a partir dessa estimulação. Isso, por consequência, reduz o número de autorreceptores ativos e aumenta a concentração de neurotransmissores na fenda sináptica, que a gente tem um gráfico para representar isso. Inicialmente temos baixa quantidade de neurotransmissores e alta quantidade de receptores, autorreceptores. No momento que a gente vai aumentando a quantidade de neurotransmissores, esses receptores vão diminuindo e o paciente vai apresentando um efeito clínico de melhora. Só que isso aqui leva cerca de 2, 3 semanas, 4 semanas, dependendo do fármaco que for utilizado. E a terceira e última hipótese que a gente tem é a neurotrófica ou estresse e depressão, tá? Que vai basicamente aplicar a questão do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Esse fator ele vai ser expresso pelo seu gene e vai ser responsável pela manutenção e neuroplasticidade dos neurônios, ou seja, vai aumentar o número de conexões, vai aumentar o número de sinapses, dando um resultado melhor para o paciente depressivo. As monoaminas vão ser principalmente responsáveis pela estimulação e pela expressão desse gene nos neurônios, e o estresse está diretamente relacionado na medida em que produz cortisol. O aumento do cortisol vai atuar inibindo a expressão desse gene, suprimindo a expressão desse gene, bem como a utilização de glicocorticoides, por exemplo, tá? Vai ter o mesmo efeito. Então, indo para os antidepressivos tricíclicos, já começando com as classes dos antidepressivos, o mecanismo de ação principal vai ser bloquear a captura de noradrenalina e serotonina para o interior do neurônio por meio do bloqueio do NAT e do SERT. Tá? Isso é importante porque outras classes vão fazer uso desse mesmo mecanismo de ação, basicamente, mas é importante entender que os tricíclicos eles vão ter muito mais efeitos indesejáveis justamente por atuar em outros receptores, como as estaminas, os receptores da estamina, o H1, os muscarínicos, adrenérgicos e dos canais de sódio. Isso, com relação à estamina, pode gerar sensação de sonolência e ganho de peso nos pacientes. Já os muscarínicos vai gerar boca seca e constipação, por exemplo. E os canais de sódio e os adrenérgicos vão ter relação direta com arritmias cardíacas até paradas cardíacas. Tá? Por isso que eles estão sendo um pouco deixados de uso, assim, não estão sendo tão aplicados. Além disso, eles apresentam um DL50 muito baixo, tá? Ou seja, a dose letal deles é muito baixa. Se o paciente tomar acima disso, ele pode virar óbito, que é importante a gente entender, porque muitos pacientes podem até utilizar esse medicamento para cometer suicídio. A farmacologia dele, ele tem uma boa absorção por via oral, ele vai ter uma metabolização hepática e a meia-vida dele vai variar de 10 a 20 horas ou 80 horas, dependendo do fármaco. Eles são perigosos em superdosagem e por isso mesmo estão sendo substituídos pela próxima classe, que vai ser os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tá? Eles estão substituindo os tricíclicos basicamente por serem tão bons quanto eles, mas apresentarem um índice terapêutico melhor e menos efeitos indesejáveis, sendo atuando, né, na inibição seletivamente do SERT. Bom, com relação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina,
que a gente precisa entender, eles vão ser primeira classe no tratamento. Primeira classe, eles vão ser a primeira escolha no tratamento. Esse processo ele leva de ação, tá? Ele vai levar de 3 a 4 semanas, então por isso que a gente precisa entender que leva tempo até surgir o efeito do fármaco. Os principais exemplos é fluoxetina e sertralina. E aqui eu trago que além desses efeitos indesejáveis, como náusea, disfunção sexual, a gente vai ter a síndrome serotoninérgica, que vai ser basicamente a associação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina com os inibidores da MAO, que é a enzima monoxidase, que a gente vai ver mais para frente, os IMAO. Mas só para vocês entenderem e fazer uma ponte com a próxima classe, é a seguinte: nós temos dois mecanismos, tá? O dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles vão bloquear o transportador que vai recapturar esses neurotransmissores. Isso vai aumentar a concentração de serotonina na fenda sináptica, certo? Os IMAL, eles vão bloquear a enzima responsável pela oxidação dessa serotonina. Ao fazer isso, a gente aumenta basicamente em duplicidade a concentração de serotonina. Além de não recapturar mais a serotonina, a gente não vai estar oxidando o que ficar na fenda sináptica. Isso vai aumentar de forma exacerbada a concentração de serotonina, vai aumentar a estimulação dos receptores de forma exacerbada, gerando então hipertermia, rigidez muscular, flutuação de estado mental, sinais vitais. Ok? É importante também entender, como eu falei, pacientes bipolares podem precipitar um quadro de mania. Os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. Os mecanismos de ação. Basicamente, eles bloqueiam o NAT-7, assim como os tricíclicos, mas eles vão apresentar muito menos efeitos indesejáveis, justamente por não atuarem tanto na estamina, nos outros locais, okay? Como os muscarínicos, estamínicos, basicamente isso. Aqui alguns exemplos só para a gente entender, coloquei em maiúsculo os que eles vão ter maior seletividade, digamos assim. A venlafaxina vai atuar mais diretamente no CERT do que no NAT, a desvenlafaxina vai atuar mais no NAT do que no CERT e assim por diante. Okay? Com relação aos inibidores da monoxidase, os IMAL, o mecanismo de ação vai ser inibir irreversivelmente a enzima monoxidase, ou seja, vai gerar um aumento da concentração de serotonina, noradrenalina e dopamina. Esse aumento de concentração intraneurônio vai então extravasar, vai gerar o extravasamento dessas monoaminas para a fenda sináptica, aumentando a concentração na fenda sináptica e gerando maior estímulo do neurônio pós-sináptico. Os efeitos indesejáveis vai ser aumento de peso, xerostomia, convulsões, insônia, agitação. Eles estão sendo pouco utilizados na prática, tá? Os mais utilizados são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. E aqui, como eu já expliquei, a síndrome serotoninérgica vai ser justamente essa interação medicamentosa dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina com os IMAL. Vai ter um aumento exacerbado da concentração de serotonina, gerando aqueles efeitos. Outra questão importante de vocês entenderem é a reação do queijo. O que vai ser a reação do queijo? Alguns alimentos, principalmente queijos envelhecidos, peixes, carnes envelhecidas e até vinhos, eles vão ter uma concentração de tiramina, desculpa. Essa tiramina, quando é ingerida um paciente rígido, sem uso de MAO, ela vai ser automaticamente oxidada pela MAO presente nas células do intestino e do fígado. De forma tranquila, vai ser eliminada, oxidada e eliminada. Agora, quando o paciente está fazendo do inibidor da monoxidase, essa monoxidase não vai ter a mesma ação de oxidar a tiramina. O que faz com que essa tiramina, quando ingerida em excesso, vá parar na corrente sanguínea e a partir da corrente sanguínea chega aos neurônios. Qual o problema dela chegar nos neurônios? A tiramina ela vai ser uma das responsáveis pela liberação de noradrenalina. E a noradrenalina, ao atuar
nos receptores alfa-1 pós-sinápticos, por exemplo, vai gerar um aumento da pressão arterial. Tá? Então, aqui, em resumo, para vocês entenderem, a tiramina aumenta a pressão. A monoxidase vai oxidar a tiramina e vai não controlar esse aumento de pressão, digamos assim. No momento que eu inibo a MAO, eu deixo a tiramina livre para fazer o que ela quiser e até mesmo chegar no neurônio e ativar a liberação de noradrenalina, que vai, por sua vez, aumentar a pressão arterial. Isso é importante entender porque esse aumento da pressão arterial, quando for grave, uma grave crise hipertensiva, por exemplo, vai atingir órgãos-alvo como cérebro, coração, os olhos, os rins, e pode levar o paciente a óbito, se for uma crise hipertensiva muito forte. Aqui eu trago um resumo só para vocês printarem, lerem depois com calma, ok? E aqui o meu muito obrigado. Essa foi a primeira aula para antidepressivos. Depois eu vou dar seguimento com relação aos moduladores de humor. Eu estou disponível no WhatsApp 24 horas, vocês podem mandar uma mensagem a hora que quiserem. Eu prometo responder assim que eu visualizar, tá? Se eu não entender a pergunta, ou se eu tiver alguma dúvida, eu vou buscar na literatura, eu vou buscar com algum professor. Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Eu sugiro que me mandem as dúvidas alguns dias antes da prova, tá? De última hora, sim, às vezes fica difícil, mas eu entendo que muitas vezes só dá para estudar de última hora. Como literatura suporte, assim, eu oriento vocês a fazerem uso do UpToDate, tá? Todo estudante de medicina tem acesso ao UpToDate por meio do Wi-Fi da faculdade, então é só entrar pelo Wi-Fi do hospital universitário, na verdade, vocês já têm acesso ao UpToDate, tá? Lá é sempre conteúdo atualizado e de ótima qualidade. Então, basicamente isso. Se tiverem dúvida, podem me chamar. Tchau, tchau.